O que é a verdadeira família? Esse é o tema desse vídeo e para já começar eu vou trazer uma passagem bíblica para vocês para que a gente tenha em vista o que é e o que não é família e a gente decorra desse tema tão essencial e tão polêmico, principalmente nos dias de hoje, em que muitos da mídia querem desconstruir algo que é um projeto de Deus, que é a família. Em Mateus 12, 46 a 50, Jesus disse assim: a mãe e os irmãos de Jesus. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram. Ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Então apontou para os discípulos e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Já começa um sola, né? Então vamos entender o que é família de verdade e o que não é. Família na terra e família no reino. O que não é família é parentela. Entenda, seu pai, sua mãe, teu primo, teus tios, teus avós, eles são parentela, eles são sangue, mas não necessariamente são sua família. Na verdade, eles não são a sua família quando você constrói a sua. Entenda? Isso não significa que você não tem que amá-los, honrá-los, tratar bem, ajudar quem precisa ser ajudado. Mas eles não são a sua família. Colegas, pessoas que a gente estão ali para o rolê, para os momentos bons, que não estão nos momentos difíceis, mas que curtem com você a vida. Essa não é a sua família. Amigos podem ser mais chegados que irmãos. Amigos de verdade é amigo que está nos bons e nos maus momentos com você. Não é um amigo que te inveja, nem a pessoa que tá ali na boa, mas quando você passa o perrengue ele não está presente. Isso não é amigo. O que é família? Família é marido, mulher e filhos, no contexto desse mundo, beleza? Em que o pai faz o papel de proteção, provisão, ensino, ele dá limites aos filhos, ele ama a família, se necessário ele dá a vida pela esposa e pelos filhos, como Jesus deu pela igreja e pelo seu povo, digamos assim. Ele é uma pessoa, o pai, que tem a fúria domada, né, como homem, ele é focado, ele tem metas e ele busca o desenvolvimento de virtudes, de sabedoria e o bom exemplo. E ele se sacrifica por algo maior. O homem, família, o pai, o patriarca. Já a esposa, a matriarca, é a pessoa do cuidado, é a pessoa do ensino, é a pessoa do amor, da sensibilidade, da intuição, da nutrição. A esposa, ela entende que ela precisa ser a mulher sábia de Provérbios 31 e ela entende que submissão não é ser um capacho do outro, mas entender que o marido submisso a Deus, ela reconhece a autoridade de que o marido é o líder da casa e isso não faz com que ele seja mais ou menos importante que ela. São funções complementares e um é tão importante quanto o outro. Mas o que é? A esposa, ela tem um papel de sabedoria, de presença. A presença da mãe chega a ser mais importante na infância e na adolescência do que o pai. É muito importante a presença do pai também, mas o pai é muito mais pelo exemplo e a mãe pela proximidade, até pela sensibilidade, esse dom que as mulheres têm no cuidado, né? Já os filhos, e o papel de ambos, tanto de pai quanto de mãe, é não provocar a ira dos vossos filhos. Isso é bíblico, tá? Se você quiser, você vai lá pesquisar na Bíblia. Já o papel dos filhos, honrar, ou seja, respeitar pai e mãe, mesmo que não concorde, honrar, aprender, servir, modelar as coisas boas que aprendeu com pai e mãe, aprender com os erros do pai e mãe para não repetir e até corrigir, para que o teto dos pais, do desenvolvimento, do crescimento, seja o chão dos filhos, para que os filhos possam evoluir ainda mais que os pais. Vamos lá. Agora, o que seria a família em termos de reino? Em termos de reino, é a gente entender que a gente é filho amado de Deus, a gente nasceu com um propósito maior. E dentro desse contexto, como que a gente pensa e se comporta? Todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador,
ele se torna família de Deus. Ele deixa de ser criatura e ele passa a ser família, passa a ser filho adotado. Então ele tem um comportamento de amar a Deus acima de tudo, ao próximo como a si mesmo. Ele busca um propósito maior, servir não só a si mesmo e os seus interesses, mas as pessoas. Ele é desapegado das coisas desse mundo. Ele pode sim buscar prosperar financeiramente, ganhar dinheiro, morar bem, ter carro, comer bem, viajar para lugares, ter uma estrutura bacana para sua família e para as pessoas que ele ama. Mas esse não é o foco principal dele. Ele entende que 30, 50, 70, 100 anos não são nada comparado com a eternidade. Então sim, ele busca crescer, mas ele foca no amor, no serviço e no desenvolvimento das virtudes que levam a gente a conquistar os tesouros do céu, que é aquilo que o dinheiro não compra, que tem a ver com realmente o amor, o serviço, o desenvolvimento espiritual, intelectual, emocional, para viver essa causa maior que Deus tem para cada um de nós. Sabendo que nenhum de nós é melhor do que o outro, nós somos únicos. E isso nos torna especiais para Deus, mas nós não somos nem melhor nem pior. E a pessoa que é a família do reino, ela tem esse discernimento. Ela pensa em si, mas ela não pensa só em si, ela pensa no coletivo. Ela tem a mentalidade e o comportamento modelado de Jesus Cristo. E ela entende que o centro da vida dela não são os prazeres e os desejos dela. O centro da vida dela é Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo e fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável e é muito melhor do que a nossa. Então, quer uma dica para fechar esse vídeo? Se conecte com pessoas que te aproximam de Deus, que te ajudam a crescer em cada área da sua vida, tá? Ame e ore pelas pessoas que não estão nessa sintonia, mas se você vê que a pessoa vive se fazendo de vítima, de coitado, é arrogante, orgulhosa, prepotente, ore por ela, mas se afaste, porque a gente influencia e é influenciado muito mais do que imagina. E para fechar, busque em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas te serão acrescentadas. Você não pode escolher seu pai, sua mãe, onde nasceu, se nasceu pobre, rico ou classe média, mas você pode escolher o que você vai fazer com a sua vida, o que você viveu até aqui. E você pode construir uma família, sim, abençoada, uma família que é bom exemplo e que prospera e cresce, não só para o seu desenvolvimento pessoal, mas também para o crescimento do reino de Deus. É isso aí, galera. Curta, comente, compartilhe, manda isso para quem você sabe que precisa ouvir e a gente vai se falar mais nos próximos vídeos sobre mentalidade, comportamento, sobre fé e sobre relacionamentos. Grande abraço.